Boa noite, queridos, graça e paz, família de Deus, entrando aqui para um tempo de compartilhar das coisas concernentes ao reino de Deus, de expor o coração. Sejam todos muito bem-vindos. Dá um okzinho aí se som e imagem estão tudo correto. E se possível, compartilha essa live com outros amigos, a fim de que nós possamos alcançar um número significativo de pessoas e promover assim edificação e glória ao nome de Cristo. Daqui a pouquinho eu vou receber meu amigo Luiz Hermínio, pastor no Mevan, Itajaí, um amigo de longos anos. E ao longo do restante da semana eu terei lives todos os dias até sábado, às 21 horas. Então hoje com Luiz Hermínio, amanhã, quinta-feira, 21 horas, com Paulo Borges Júnior. Sexta-feira também, 21 horas, com Douglas Gonçalves. E sábado, 21 horas, com Luciano Subirá. Que time interessante, hein? Recebendo esses homens de Deus, conservos, para a gente poder compartilhar. Vai entrando, compartilhando a live, compartilha a sua cidade. Já vou receber meu amigo aqui, Luiz Hermínio. E como eu acredito que é do conhecimento da maioria de vocês, recentemente eu lancei um livro intitulado O Evangelho Completo, Introdução ao Conteúdo, a Abrangência e a Temporalidade da Mensagem. E agora eu estou lançando o curso O Evangelho Completo, com o intuito de aprofundar os temas que eu trabalhei no livro, sendo que a primeira grande seção do livro trata da teologia do Evangelho, onde eu apresento o Evangelho completo de forma capitulada, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno, como Deus salva, por que Deus salva e o que Deus salva. E na segunda sessão eu faço uma exposição das filosofias humanistas que moldam a pós-modernidade e mostro como tais filosofias conferem um caráter religioso às ideologias políticas. Então a proposta do curso é aprofundar os assuntos debatidos no livro. É tanto uma exposição teológica do Evangelho, de maneira acessível para que todos, quer com formação ou não, possam crescer e compreender, e uma exegese cultural do nosso tempo, mostrar como o Evangelho é uma antítese, como ele se opõe às filosofias e ideologias humanistas. E eu também lancei a edição capa dura, a edição especial, ficou sensacional, gente, material soft touch, com folhas amarelas que permitem que a leitura fique mais agradável. Então o curso, ele inicia dia 14 de abril, você tem até dia 13 para se inscrever, nossa turma está crescendo bastante, temos pessoas de várias partes do Brasil e de outras nações já conosco, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, França, que eu me lembro agora, Malta, temos vários amigos conosco. Então a proposta desses próximos dias da semana é debatermos temas que eu falo no livro, a fim de aprofundarmos essas questões. Se você deseja participar do curso, você pode se inscrever no link oevangelhocompleto.com.br/curso. Eu vou colocar aqui, ok? Para fixar esse comentário, a fim de que você saiba qual é o link do curso, oevangelhocompleto.com.br/curso. Ok? Vamos ver se eu consigo. Eu não sei se eu vou. Eu acho que eu consigo. Eu sou bem. Aqui, fixar comentário. Pensa num cara que não sabe usar. Compartilha a sua cidade aí, gente. Madureira, Rio de Janeiro, Esmeralda, Minas Gerais, Santo André, São Paulo. O Rafa, tudo bem, Rafa? Saudade de vocês, queridos. Espero que estejam bem aí. Para que eu possa receber meu amigo Luiz Hermínio aqui para a gente compartilhar. Então, recapitulando, a gente vai ter um tempo compartilhado, depois eu volto a falar do curso.
A proposta do curso, o link está aqui, o evangelhocompleto.com.br/curso, aprofundarmos os temas do livro, a teologia do Evangelho e uma exegese cultural do nosso tempo. Curitiba, Brusque, Nilópolis, Goiânia, Itu, São Paulo. E no curso você vai ganhar a edição capa dura do livro Evangelho Completo, a edição especial, ok? Você vai ganhar ela com frete grátis e vai ter acesso a mais de 30 horas de ensino. Serão aulas gravadas que serão disponibilizadas semanalmente. Então você vai poder assistir no seu horário, no horário ideal, e você vai ter acesso a essas aulas por um ano, a partir da última aula que vai terminar em junho. Então, o livro edição especial capa dura, frete grátis, mais de 30 horas de ensino sobre a teologia do Evangelho e a exegese cultural do nosso tempo, como discernir o tempo em que vivemos. E também você terá acesso a esse material por por um ano, por 12 meses, ok? E nós teremos fóruns ao vivo para perguntas e respostas e também teremos convidados especiais. Tá bom, queridos? Neco de Criciúma, meu amigo. Pastor Cardoso de Monte Alto, bem-vindo, meu amigo. A Joy, aqui da Europa Brasileira, Curitiba, Americana, BH, Cruzeiro. Que bom, gente. Deixa eu ver se meu amigo já está por aqui, o Luiz Hermínio. E deixa eu ver como é que eu recebo ele aqui. Pensa numa luta. Se você estiver por aí, meu amigo, manda o convite para que eu possa te aceitar. Deixa eu ver, eu acho que aqui no... Eu sem os universitários aqui, Porto Nacional. Aí, o Luiz está lá. Oi, Luiz. Você mandou o convite para mim? Manda aí para mim te aceitar. Deixa eu descobrir como é que é. O curso vai ficar disponível na Hotmart por 12 meses para quem fizer. Não temos previsão ainda de outras turmas. Aê, pronto. Eu acho que eu aceitei, né? Ainda não. Ainda tá tudo certo. Tá aqui, ó. Aê. Fala, meu querido! Tudo bom, Luiz? Bem-vindo, meu amigo. E aí, Leandro? Saudade, cara. Poxa, a recíproca é verdadeira. Como é que você tá? E a Fran, o Benjamin? Tô bem, graças a Deus. A Fran, o Ben, estão lá no outro cômodo acompanhando também. Não sei como é que o Ben não veio aqui te dar um oi. Daqui a pouco ele sobe aqui e te dá um oi. Ele tava no banho agora. Cara, que bênção. Que bom falar contigo. Que bom poder ter essa oportunidade. Faz tempo que a gente não faz nada junto, hein? Que bom, que bom. Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui. Bom, eu acredito que a maioria de vocês conhece o Luiz Hermínio. Ele é pastor em Itajaí, Santa Catarina. Eu acho que eu ainda sou pastor. já nem sabemos mais, né, Luiz? Cara. Itajaí, Santa Catarina é a cidade dos meus pais. Então, meu papai e minha mamãe são oriundos de lá. Eu tenho assim um carinho especial por essa cidade. E tenho uma amizade com o Luiz. Hoje estava lembrando que já está indo, acho que para 13 anos. 2007 nós nos conhecemos. Essa semana eu estava organizando umas fotos, vi uma foto minha e sua com a Fran e o Ben recém-nascido. Ele tem 30 dias, ele faz 9 anos agora. E eu me lembro que o Samuel era bem pequenininho quando nós nos conhecemos. Se eu não me engano, ele está com Você está casado há quantos anos? Você está casado há quantos anos? 16, fiz essa semana. Você é recém-casado, pô. Exatamente. É por aí. Então é mais. O Samuel está com quantos anos, Luiz? Samuel está com 14. É 14. Ele era bem pequenininho. Ó, Fran, estamos bem. Ele faz 15 agora em maio. Nossa, tá jogando fácil, hein? Tá. No instituto aqui tá batendo bem. Quero mandar ele para Portugal no segundo semestre. Pelo menos alguém dessa família joga bem, né? O Júnior, se jogar uma bola para ele, pisa em cima dela e quebra a perna, né? Rapaz, dominó para mim já é um esporte radical. Então a gente desfruta dessa amizade há muitos anos, né, Luiz? Eu tenho tido essa oportunidade de conhecer assim a trajetória do Luiz também, já de muitos anos. O Luiz, a nossa. O Luiz foi alguém muito importante na nossa jornada, mais de uma década atrás, em tempos de alinhamento, em tempos de compreender a vontade do Senhor. Você sempre foi importante para nós. Luiz tem esse lugar especial no nosso coração.
A gente desenvolveu uma relação muito profunda com o Júnior, com o Ulisses, com o Lapa, com o Juscelio, todos os irmãos aí do Mevan, sempre muito fraternos, muito, Amém. muito amáveis. E assim, poxa, vocês me abençoaram muito e eu precisava te convidar para esse bate-papo, que tem a intenção de a gente tratar das coisas do reino e também compartilhar, Luiz, o curso que eu estou lançando em cima do meu novo Primeiro livro. eu quero te parabenizar pelo livro, cara. Eu não li todo Amém. ainda, porque a nossa vida é só Jesus, né? Mas, cara, é muito bom, demais, demais. O Evangelho muito bom, muito bem feito o livro, muito bem diagramado. Poxa vida, ficou. Agora eu estava ouvindo você falar da capa dura. Então, poxa, sensacional. Parabéns, Leandro. Parabéns pelo trabalho que Deus Obrigado. colocou nas tuas mãos aí. Você é um mestre da palavra, um ensinador nessa geração, né? Deus te preparou para esse tempo. Eu acredito assim que o Senhor veio te trazendo até aqui, né? Tirou as cestas básicas das tuas costas lá como é que é o nome do bairro aí de Curitiba? Pantanal, Vila O Pantanal. Pantanal, a Vila do E Pantanal, né? Tirou as cestas algumas básicas das histórias. costas, colocou um pergaminho aí dentro do teu espírito e graças a Deus você tem se tornado esse homem relevante aí para a nação e ensinado tantas pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Que benção. Que bom, as suas palavras são fundamentais e me edificam muito vindo de você, alguém já aprovado, experimentado no ministério, que fala na vida de milhares de pessoas em tantas nações e a gente tem tantas boas histórias e você sempre tão paciente comigo, gente, pensa que eu já briguei com esse homem aí, Jesus querido, eram brigas teológicas, né? Meu Jesus, se contar, né, Luiz? Tá escrito não, né? Ó, 1 Coríntios, capítulo 8, diz assim, ó, aquele que pensa que sabe tudo, mas aquele que ama a Deus é conhecido de tudo. Então, O resto é resto, né? Que isso bom, que prazer, que é prazer. treta da Bíblia. Treta da Bíblia é benção demais, só. A gente cresce. Mas eu preciso pontuar isso, que você sempre foi muito paciente, amoroso. Eu já te disse isso várias vezes pessoalmente, vou dizer de novo, que de tantas expressões e frases que você ama organizar para sintetizar ensinos, a que mais te define para mim até hoje é um coração que não se ofende, é uma semente para a unidade. Isso é você, meu amigo. Você tinha que fazer uma tatuagem desse negócio aí. Porque o homem aí, gente, A minha olha. esposa não deixa, não. Ah, minha mãe também não deixa fazer tatuagem. Assim não deixa, não. Eu dormi no sofá. E eu lembro, eu tava hoje aqui na correria, mas eu lembrei, Luiz, que, poxa, a primeira vez que você esteve em Curitiba comigo, eu morava atrás da casa da minha mãe, numa casinha de madeira, lembra disso? Eu, Você dormiu lá? nós ficamos lá assistindo o DVD do McNutt. Lembra? O DVD, não, a fita do McNutt. De um evento em Curitiba, do Gregório. Nós vimos VHS lá do McNutt, lá no videocassete. Verdade. E eu tava lembrando como é curioso. Eu não sei se você lembra, o Samuel era bem pequenininho, então, nessa época. Devia ter um ano e pouquinho, alguma coisa assim. E você tava em crise, você sentou na cama, acordou pela manhã, eu fui no quarto perguntar se você queria tomar café. A casinha de 4 cômodos, gente, 45 metros quadrados de madeira. E aí você disse assim, Leandro, cara, tô viajando muito, eu queria ter mais tempo com meu filho. Eu vou segurar minhas agendas. Essa luta para sempre, né? Hoje eu sei o que é isso, Luiz. Nos últimos anos já, né? Pois é, né? Graças a Deus agora nós estamos parados. O Luiz rasgava a agenda dele, gente, todo ano no começo e comprava ano, outra. Aí Deus fazia outra. Esse ano eu vou rasgar a agenda. E comprava outra. Vou viajar menos esse ano. Tipo aí assim. a minha esposa e a minha família liberaram, disse, vai, amor, vai, porque dentro de casa ninguém atura, vai-te embora. Eu tô nesse ano de pandemia aqui que a Fran tá querendo arrumar umas agendas para mim já, porque tá complicado. Que bom. Luiz, então assim, dentro dessa proposta de divulgar o curso aqui, para aprofundar a teologia do Evangelho, o livro eu trabalhei ele, Luiz, em 2 grandes sessões. São praticamente 400 páginas, a bibliografia chegou em 80 obras, fiquei 9 meses trabalhando nele diariamente, Luiz. Deu muito trabalho, assim,
mas a bondade do Senhor me sustentou em todo o processo. Então, a ideia original do livro e do curso, Luiz, é expor a teologia contemporaneizada, ou seja, trazer os fundamentos da teologia, que são fundamentos perpétuos, tradicionais, eternos, poderíamos dizer, mas Sim. fazendo uma exegese cultural, ou seja, trazendo um discernimento daquilo que os filósofos alemães chamavam de Zeitgeist, o espírito do tempo, o espírito da época. Ou seja, é toda a efervescência intelectual que forma o pensamento de um tempo e modela o padrão comportamental da sociedade. Isso é Zeitgeist, isso é espírito da época. Então, na primeira grande sessão, eu apresento o Evangelho em 3 capítulos, em 3 grandes capítulos. O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno. Evangelho da Graça, como Deus salva, ok? Pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Então, eu exponho a soteriologia do Evangelho. Evangelho do Reino, por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania e domínio sobre a criação e para devolver ao homem salvo uma posição de autoridade. E o terceiro capítulo, o Evangelho Eterno, o que Deus salva? Deus salva o homem, a quem ele elege na eternidade passada, e a criação a qual ele edificou para a sua glória. Então, essa é a primeira parte do livro e do curso que eu estou produzindo, Luiz, expondo a teologia do Evangelho, aquilo que Paulo diz em Atos 20 e 27, eu tenho sido cativado nos últimos anos. Paulo diz, eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, essa coisa de todo o desígnio de Deus, e por mais que isso possa parecer uma coisa muito difícil de alcançarmos, Luiz, quando você olha para o texto de Atos 20, onde Paulo faz isso e registra isso, ele logo abaixo diz que esteve 3 anos em Éfeso, e ele diz que durante 3 anos ele expôs todo o desígnio de Deus, o evangelho completo. E a grande questão, Luiz, eu escrevi o livro, você sabe tão bem disso quanto eu antes, tem 14 anos que eu tenho viajado o Brasil, uma das primeiras igrejas que me recebia para pregar é o Mevan, tinha que ser doido mesmo, né, irmão? Para me receber para pregar em 2007, só o Mevan, meu. O Mevan é a casa de recuperação lá em Luiz Alves. Curva de rio, meu irmão. Aqui é curva de rio. Parava tudo aí. E aí, então, assim, uma coisa que eu sei que você já percebeu é que, poxa, Paulo expõe o evangelho todo em 3 anos. E nós conhecemos milhares de crentes que estão 10 anos na igreja e não ouviram todo o evangelho. O que eles têm são fragmentos, são síntese, ou seja, o evangelho misturado é uma das coisas que eu apresento aqui. E aí, por fim, para te deixar falar, primeira sessão, exposição da teologia do evangelho. Vou trabalhar isso no curso bem mais profundo que no livro. Segunda sessão, eu falo a respeito das filosofias humanistas que conferem caráter religioso às ideologias políticas. Deus me despertou, Luiz, tem 3 anos, nem 3 eu acho, 2 anos e alguma coisa, para aprender um pouco das filosofias pós-modernas e das ciências políticas. Pensa numa coisa cansativa, Luiz. E que por vezes eu pensava, Senhor, que sentido tem isso? Há quase 3 anos atrás. Agora está muito claro para mim o porquê disso. Então eu procuro fazer essa exegese cultural, essa leitura do tempo e mostrar quais são as respostas do evangelho para esse tempo. Então essa é a proposta do livro, essa é a proposta do curso, e é o que eu queria te ouvir um pouco. Como resgatarmos o evangelho para os púlpitos novamente? O que você tem visto? O que você tem sentido? Você, como pastor da mesma igreja, o Mevan está com 21 anos, Luiz? Vai fazer? 20, né? 20. E assim, e ainda podendo servir como um obreiro apostólico, como eu também trabalho. Estou trabalhando na plantação de 7 igrejas, Luiz, agora na pandemia. Imagina que loucura. Deus acelerou as coisas, né? Amém. O que você tem visto? O que está no seu coração? Quais conselhos para pastores, para líderes? Leandro, deixa fluir aí, varão. Você me conhece há muito tempo. Eu tenho assim uma graça de Deus, né? Uma graça que Deus deu. Eu não tenho muita coisa para dar para o corpo, mas o pouco que eu tenho, assim, uma das coisas que Deus me deu, que eu sei que Deus me deu, foi a forma de tornar o evangelho prático.
algo acessível para todos, para o cara que dorme na cobertura e para o cara que dorme na calçada, né? Hoje eu sento com governantes, sento com empresários. Hoje eu almocei com um grande empresário aqui da nossa cidade, mas eu também sento no meio-fio para sentar com o cara e abrir um sanduíche e comer um pedaço e dar um pedaço para ele. Então, assim, eu acho que o evangelho é aquilo que nós já aprendemos, você também, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Tem um texto que salta no meu Olha os coração. comentários aqui, Luiz, perdão, porque daí fica Tá bom. travando. Aí, beleza, gente. É, Vai lá. tem um texto que salta no meu coração, que é Salmo 11, o verso 3, que diz que se tirar os fundamentos, o que pode fazer o justo? Então, assim, ó, alguém já disse que o evangelho, ele não é hóspede da cultura, ele é juiz da cultura, né? O evangelho não é hóspede, o evangelho ele não chega para hospedar, ele é uma contracultura, né? E outra coisa que eu tenho aprendido também, que ninguém se envia, né? Quem envia é a igreja, ninguém se auto-envia, né? Ninguém acorda de manhã e diz, vou abrir uma igreja, né? Porque igreja não abre, o que abre é mercado, açougue, padaria, a igreja nasce, né? A igreja nasce de um entendimento, de uma percepção a partir de uma palavra do Senhor, de um testemunho interior. Então, eu tenho visto hoje que nós temos um trabalho para fazer nesses dias, né? Você está vendo, está acompanhando a situação do Brasil e nós deveríamos apontar para as Escrituras, porque estamos esperando coisas de lugares que não vai vir, entende? Não vai vir, nós temos que focar, né? Quando começou essa pandemia, o Danduque liberou uma palavra muito interessante, não sei se você viu, ano passado, quando Josué se encontra com aquele anjo com a espada desembainhada, Josué pergunta, você está com a gente ou está com eles? Ele diz, não, eu não estou com ninguém, eu sou do exército do Senhor. Ou seja, parece que hoje você tem que escolher um lado, né? De que lado você está? Você é direita ou esquerda? Você é progressista ou conservador? Você é isso ou você é aquilo? E o evangelho não tá, ele está acima disso tudo. O evangelho está acima disso tudo, Leandro. O evangelho é uma contracultura. O evangelho é juiz da cultura, né? Alguém já falou isso, como eu disse. O evangelho não é hóspede, ele não chega para hospedar na educação, para hospedar na ciência, para hospedar. O evangelho não hospeda, ele é uma contracultura, ele trabalha para mexer. Só que nessa situação que nós vivemos hoje, de transição, nós precisamos discernir o que pode e o que não pode transicionar. Porque nesse frenesi de transição, tem que transicionar, tem que conjecturar, tem que contemporizar. Só que aí a pessoa quer mexer tanto que acaba mexendo nos fundamentos, mexendo nos princípios. E o que é princípio para o meu avô, para o meu tataravô, o que foi para Abraão, o que foi para Davi, é princípio para mim também, não é verdade? Então, até eu preguei no meu evangelho esses dias sobre a realidade de Deus, né? Estava falando esses dias sobre a realidade de Deus, que Deus ele cria a coisa na realidade, mas ele dá a condição para a gente mexer na realidade, mexer no movimento, mexer no tempo e no modo, né? Há um modo para se movimentar em cada tempo, como você acabou de dizer. Eu até estava lendo um artigo e eu aprendi nesse artigo que eu li uma coisa muito interessante, que Deus criou a galinha bota o ovo. Você pega o ovo, entendeu? Você pega o ovo, quebra ele numa tigela, aí você corta a cebolinha, você põe um pedacinho de bacon, você põe uma farinhazinha, leva até na frigideira, bota no fogo, pronto. 10 minutos você tem um omelete. Ou seja, você mexeu no sabor daquele ovo, você mexeu no gosto, você mexeu na forma, mas você não mexeu na natureza, ele continua sendo um ovo. Ele continua sendo um ovo. Então, eu acho, Leandro, que principalmente nós que estamos com os microfones nas mãos, em púlpitos, nós, às vezes, é mexido tanto que acaba se tirando um pouco do fundamento do evangelho. Como você falou, o fundamento do evangelho é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Um evangelho prático, nós fomos chamados para representar a Cristo, não é para substituir e muito menos, assim,
Deixa eu botar uma almofada aqui que eu já tô mais velho, né, mano? Então, Já passou dos 50. 54, meu amigo. Eu fiz Aleluia. 3,9 semana Deus te abençoe. retrasada. Não, falta 15 para você. Aleluia. Se eu tivesse com 3,9, eu ainda tinha cabelo. Mas vamos para lá. Então, veja bem, a gente só tem que tomar o cuidado, Leandro, para que a gente não teologize tanto que tire a prática do evangelho, né? Porque a teoria, ela evoluiu, mas a piedade faliu. Essa que é a verdade no meu coração, sabe? Então, se tem uma graça que Deus me deu, foi sintetizar, como você disse, em frases. Às vezes tem um cara aqui que me chama de o pastor das frases de efeito, mas não é que é frase de efeito. É que eu tenho a graça de ler um livro e tirar dele uma frase de tudo que eu aprendi e trazer aquilo para minha vida. Síntese, né? É uma síntese de trazer aquilo para minha vida. Então, se eu fosse hoje dar uma palavra sobre o evangelho, eu ia dizer, gente, não mexe no fundamento, não. O fundamento é o amor de Deus, é a prática. Leandro, eu tava lendo Lucas 3, né? Você conhece? Lucas 3, a Bíblia é clara, ela diz assim, ó, César era imperador, Pôncio Pilatos governador, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca da Itureia, Anás e Caifás sumo sacerdote. Mas veio a palavra a João Batista no deserto. Ou seja, Deus passou por todos esse protagonismo de posições e de títulos, e Deus foi lá no cara do deserto. A ênfase de Lucas 3 é para falar da voz, é para falar da palavra. Não tá dando ênfase a quem estava na frente, a quem estava em cadeiras de governo, mas com quem estava a palavra. Com quem estava a palavra. Hoje eu vejo que nós temos muitos pregadores, mas falta a voz. Falta a voz. Se você fosse dizer assim, Luiz, define para mim voz e o pregador. O pregador prega, a voz ela fala quando é preciso. A voz, ela não atira de metralhadora. Não, é de bazuca. Dá uma bazucada só e corre. Né? Então, e aí tem um hiato ali de Malaquias a Mateus, tem um hiato ali de 400 anos teologicamente, ainda que eu acho, né? Que Deus não fica 400 anos sem falar, e a gente que fica 400 anos sem ouvir, sem entender o que Deus está querendo. Né? É verdade. Tem apócrifos, tem os livros históricos e tal, mas profeticamente ninguém falou nesses 400 anos. Né? A teologia afirma isso. Aí aparece João Batista. O cara aparece. O cara se desvencilha de um sistema, se desvincula de um sistema e aparece no deserto pregando. Aí quem ouvia pensava assim, cara, o que esse cara está falando é o que Joel falava. O que esse cara está falando é o que Daniel falava. É o que Jeremias falava, é o que Oséias falava, é o que Isaías falava. Eles ficaram apavorados. Poxa, eles entenderam que algo estava sendo restaurado. E aí a pergunta do povo. O que nós faremos? O que nós vamos fazer? João Batista, o que a gente faz? João Batista disse assim, vamos fazer um ato profético, vamos ungir a cidade com óleo? Não. Vamos enfincar uma estaca aqui, vamos fazer um evento? Não. João Batista, tudo isso, gente, tudo isso teve o seu valor. Tudo isso teve a sua época, teve o seu valor. Não vamos descartar o valor de cada movimentação aqui. Não vamos. Mas muda o tempo, muda o modo. E aí, João Batista, Leandro, ele não falou, ó, nós temos que agora fazer isso, nós vamos fazer uma conferência aqui de arrependimento, nós vamos fazer... Não. Ele olhou para o povo que lhe perguntou o que fazia e ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta, dê uma para quem não tem. Aí, o soldado chegou mais para frente e disse, eu que sou soldado, ele disse, você é soldado, não abuse da sua autoridade. O cobrador de imposto veio para frente e disse, e eu que cobro impostos? Ele disse, não cobre além da medida. Ou seja, ele trouxe o evangelho para um movimento prático. Para um movimento prático, Leandro. Então, cara... De justiça, né? De justiça, de prática de justiça. Hoje você está, né? Hoje não, há muito tempo atrás, você está viajando o mundo, pregando o evangelho, escrevendo livros, conduzindo pessoas até a cruz, até a eternidade.
Mas você começou com uma cesta básica nas costas, entendeu? Fazendo vaquinha para pegar o ônibus, para botar gasolina na Numpa, entendeu? Assim, a gente começou numa bicicleta. Gente, eu não estou menosprezando, por favor, entenda bem. Eu estou dizendo que tem que ter um fundamento. Você tem que estar apaixonado por aquilo, não é verdade? Porque, para mim, eu estava estudando Êxodo esses dias. Êxodo 40 termina quando Moisés termina o tabernáculo, em Êxodo 40. Quando ele tenta entrar no tabernáculo, a glória de Deus é tão forte que ele não consegue entrar. Aí pronto, aí termina Êxodo. Aí começa Levítico. Aí o Senhor chama Moisés e diz assim, ó, diga aos filhos de Israel, ou seja, o que é que veio primeiro? Veio a glória ou veio a instrução? Não, primeiro veio a glória. Êxodo está falando de glória. Levítico é que está falando de instrução. O nosso problema é que nós estamos muito instruídos, Leandro. Muitas vezes nós começamos pelo lado, nós temos muita teoria. O nosso evangelho, como você falou, né, que o propósito aqui dessa live é o evangelho de volta aos púlpitos. Não é verdade? O evangelho tem que voltar aos púlpitos, mas ele tem que voltar na segunda-feira, ele tem que voltar para terça-feira, ele tem que voltar para aquele cara que cuida do seu carro enquanto você está no restaurante, ele tem que voltar para aquele menino. Essa semana passada eu fui pregar na casa de recuperação. Cara, sabe quanto tempo fazia que eu não ia pregar na casa de recuperação? Fazia mais de um ano. Viajando, uma casa que eu comecei juntando moeda. Então, assim... Mas por quê? Porque eu sou agora, eu não cuido mais dos necessitados, agora eu só quero evento? Não, não é isso. Diferentes, né? São momentos diferentes, né? Hoje são momentos diferentes, né? Você faz uma live aqui com 1000 pessoas, você ia pregar num grupo pequeno com 10 pessoas, né? Eu ligo meu celular meio-dia, faço uma live, tem 10.000 pessoas assistindo em 4 plataformas. Mensagens que eu prego no Brasil todo e até mesmo fora, eu treinava aí no SOS, aí, com 20 caras que não podiam sair. E aí eu, Bruno, Fernando, Rafael Lopes, a gente pregava 4 horas de manhã. Ninguém podia sair. Não podia sair. Vai ter que me engolir. Era o meu laboratório aí. Então é isso. Assim, a gente, o evangelho, irmãos, não é para defender os interesses da igreja evangélica. O evangelho, o fundamento do evangelho é transformação social, é transformação de mente, é mudança de paradigma. O evangelho ele tem que afetar a economia, ele tem que afetar as pessoas. Eu não estou aqui para falar dos 7 montes, não é isso. Mas a igreja... Pausa. Só uma pausa, Luiz. Está tão delicado hoje que cada coisa que você fala, você precisa explicar que não é isso que você está dizendo. Né? Exato. Está tenso, né? Esses dias eu tive num jantar aqui em São Francisco com o presidente da República e ele me reconheceu, já tive o privilégio de ir na casa dele e tal. Ele me reconheceu, ô Luiz, tal, o Hermínio, me chama de Hermínio. Hermínio. Aí tiramos uma foto, ainda brincou, disse, você tá careca, pô. Eu digo, eu disse, o senhor presidente, o dono da van é careca, você acha que eu vou perder pro cara? Pronto, tá ok? Tiramos a máscara para comer, tiramos a máscara para sentar. Pronto, no outro dia estava nos jornais de todo o Brasil que o presidente promove um evento sem máscara. Nada, não tem nada a ver, a gente está comendo. Então, assim, aí você posta uma foto com o presidente, pronto. É bolsonarista, é não sei o quê, é de direita, é conservador, Meu Deus, tá muito chato, velho. Tá muito chato. Eu quero voltar o evangelho correndo. Se você me permite, para você tomar água e ar, eu ainda hoje fiz um post aqui no meu perfil intitulado Deus não é marxista, mostrando as incoerências do marxismo para com o evangelho. Aí várias pessoas já entraram no post e comentaram, mas ele também não é capitalista. Mas no post eu deixo claro que eu estou apontando para os absolutos das escrituras. Eu nunca pensei, Luiz, que precisaria tratar de política num livro que é um tratado teológico, que eu estou expondo o evangelho. Mas as pessoas reduziram o evangelho a esses moldes. Então, eu tenho dito, observando essas grandes vertentes políticas, o conservadorismo e o progressismo, direita e esquerda, basicamente, que ambas essas visões
políticas ou ideologias políticas, elas são visões políticas quando são apenas estratégias para o bem-estar comum. Elas se tornam ideologias políticas quando assumem um caráter salvífico, quando arrogam para si poder para salvar o homem. Então essa é a diferença entre uma visão e uma ideologia política. É uma das coisas que eu trabalho no livro e vou trabalhar bastante no curso. E eu tenho dito que tanto o conservadorismo quanto o progressismo são endividados para com o evangelho. São oriundos da Reforma Protestante, depois da Revolução Francesa. Mas é interessante notar que é o seguinte, a única diferença é que o conservadorismo empresta os seus valores do evangelho. Por que empresta? Porque na maioria das vezes os conservadores reconhecem que os valores que eles defendem são valores cristãos. Então o conservadorismo empresta. O progressismo sequestra os valores do evangelho. Por quê? Quando o progressismo está militando as causas das minorias, da pobreza, do racismo, eles não reconhecem que isso são causas que eles estão se amparando no evangelho. Por isso há um sequestro. Então, o conservadorismo empresta, o progressismo sequestra, mas ambos são endividados, devem para o evangelho e não são suficientes para traduzir o evangelho, tampouco a posição de um cristão. Então as pessoas me perguntam, conservador ou progressista? Eu digo cristão. Isso não é uma fuga, é que o evangelho tem a sua própria mensagem política. Aqui no capítulo do Evangelho do Reino, Luiz, eu começo abordando como Paulo põe em choque o maior império da época na saudação da carta aos Romanos. Muito bom, Paulo cara. começa dizendo assim, Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo, já balança, porque ele está escrevendo aos romanos que entendiam que o termo apóstolo foi usado quando Marco Antônio venceu a guerra. Otávio, na verdade, venceu a guerra de Marco Antônio na região do Mar da Grécia, e um apóstolo, um enviado mensageiro voltou para Roma para avisar que ele havia sido vitorioso, que ele agora era o rei de todo mundo. Então Paulo diz, apóstolo sou eu de verdade, porque eu sou o mensageiro. E aí ele diz que ele era um apóstolo do evangelho. De novo, outra expressão usada no Império Romano, você sabe, para pregar a Pax Romana. Então Paulo diz, apóstolo do evangelho de Cristo que é o Senhor, que é Curios. O cara na saudação põe de joelhos o maior império do mundo, porque ele diz, apóstolo de verdade sou eu, boa notícia que eu carrego, que é a respeito de um rei que não morreu, porque os imperadores romanos eram divinizados por meio daquela cerimônia chamada apoteose, né? Que agora viraram Deus. E Paulo diz, de Cristo que é o Senhor. Então nós precisamos entender que o evangelho completo tem tudo que nós precisamos para viver de maneira coerente e atuar no tempo em que estamos. Com certeza. E se a gente usar, né? Porque o cristianismo tem como base a fé judaica, né? Então, assim, se você olhar para a estrutura do Velho Testamento, para a estrutura que conduzia Israel, por exemplo, você olha para um rei, para um sacerdote, para um profeta. Né? O rei que governava em nome de Deus, o profeta que representava Deus para o povo, e o sacerdote que representava o povo para Deus. Se a Bíblia diz que nós somos hoje sacerdócio real, e eu acredito e vivo para isso, trabalho para isso, para que todos assumam o seu sacerdócio, que é ocupar os lugares vazios, né? O seu sacerdócio, se no Velho Testamento um sacerdote, que era a figura indicativa, não era representativa, era indicativa. Para mim tem muita diferença o que indica e o que representa. Né? Se você entrar numa rua, tem uma placa, não entra à direita. Essa placa está indicando, mas ela não representa. Ela indica a autoridade, mas ela não representa a autoridade. Mas se tiver um guarda, aí não, ele já representa a autoridade. Se ele está ali para proibir você de entrar, ele representa a autoridade. Então, às vezes, a gente toma uma postura de indicar o caminho, mas não de se tornar o caminho. De indicar o que tem que fazer, mas não faz. E Jesus deixou claro isso em Mateus 23, quando ele falava dos fariseus hipócritas, Ele dizia assim, ouçam o que eles dizem, os mestres da lei, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles dizem uma coisa, mas não fazem.
Então, Leandro, uma das coisas que tem que voltar para o púlpito era o sim, sim e o não, não. Ou seja, o sim do coração tem que ser o sim da boca. O não do coração tem que ser o não da boca. E a gente tem uma estrutura. Vem cá, tu é da direita ou da esquerda? Eu sou do alto, meu irmão. Eu sou do alto, o meu trabalho é servir. Eu já orei quando o presidente era o Lula. Eu orava pela presidenta quando era Dilma. Eu orava pelo presidente quando era o Temer. Eu não orava, eu orava pela figura do presidente. Entendeu? Essa bíblica, né? Não significa que nós fechamos com toda a ideologia. Exatamente. Agora, como você disse, não é verdade? Você deve ter estudado a Revolução Espanhola, deve ter estudado, né, a Escola de Frankfurt, dos três perigosos lá, o Herbert, os do mal. O Foucault, Félix Adorno, os três homens que resolveram que a mudança começou através deles, né? Essa mudança de um Estado conservador para um Estado progressista tem o dedo desses três homens da Escola de Frankfurt em 1917. Horkheimer, Herbert Marcuse e Félix Adorno, que descobriram que eles precisavam mudar a cultura. Eram milionários, compraram um hotel, foram para dentro com as suas famílias e estudar como mudar uma cultura. Ah, vamos botar mais marxismo. Não adianta. Porque assim, ó, o que destrói uma geração não é o tanto de marxismo que tem na escola, é a falta de Deus nos lares. Né? Porque, você sabe, as universidades elas foram criadas para dar continuidade ao evangelho, para formar os próximos pensadores. Oxford, né, Harvard, foram criadas para dar continuidade aos fundamentos cristãos, que era base para o conservadorismo. Aí esses três homens entenderam o quê? Peraí, não adianta só aumentar o marxismo, a gente tem que trabalhar para destruir, para mudar a cultura. O que é cultura? Conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. O que é cultura? Conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Peraí, como é que a gente muda uma cultura? Nós temos que mudar 3 obstáculos que tem, nós temos que mudar 3 pilares. Quem é que estabelece os valores da vida? A família. Quem é que estabelece a crença? A igreja. Quem é que reforça isso todo dia na vida da criança? A escola. Meu irmão, Leandro, 100 anos depois, cara, olha como é que está. A escola está fechada, a igreja está fechada e as famílias estão se gladiando dentro de casa. Então, esses 3 homens afetaram diretamente uma coisa, eles criaram uma coisa diretamente que 100 anos depois, essa cultura está sendo imposta, que ela não está sendo ensinada, ela está sendo imposta. Ela está sendo imposta através... E quem é que reforça isso? Quem reforça isso é o gayismo, quem reforça isso é o feminismo, que trata o marido como opressor da mulher, que trata o pai como opressor do filho. Quando você diz que a figura do marido oprime a mulher e com a figura do homem oprime o filho, que a figura do macho oprime a fêmea e que a figura do pai oprime o filho, quem você está dizendo que é o verdadeiro opressor? Ó. A família. Que é o pai da família. Quem é o verdadeiro opressor? Deus. Isso é uma cultura ateísta. O próprio Deus. Se eu digo que o marido oprime a mulher. Agora, tem problema? Tem. Tem marido que bate na esposa? Tem. O que é que ele precisa ser? Ele precisa ser preso. Tem pai que estupra o filho, tem pai que abusa do filho, tem pai que faz coisas erradas? Tem. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa ser preso. Eu não posso pegar um problema social, encapsular ele numa pílula de revolução. Eu não posso pegar isso e encapsular isso como um remédio para a minha revolução. Então, o problema do progressismo é que ele usa problemas sociais, encapsula isso, empodera isso como pílula de revolução. E aí, meu irmão, nós precisamos de um reabibliamento nos púlpitos. Não adianta, meu irmão, não adianta, não aponta para Brasília agora, aponta para a eternidade. Isso, o que eu tenho insistido na importância, Luiz, de nós, como pastores, como líderes, como obreiros apostólicos que trabalham em regiões além, né, extra-locais, a necessidade urgente de um resgate de uma boa teologia. Então, é verdade que nós temos, você usou uma expressão que a teoria
né? Aumentou, mas a piedade faliu. A teoria evoluiu, mas a piedade faliu. Isso, a teoria evoluiu, mas a piedade faliu. De fato, isso é verdade, mas eu penso que num contexto mais abrangente, nós ainda sofremos com algo, porque muitos de nós têm a tendência a achar que toda intelectualidade ela é morta em si só. E você acabou de pontuar que a estratégia da escola de Frankfurt foi organizar uma cosmovisão. Na verdade, eles descobriram que a guerra é uma guerra de cosmovisão, de narrativa. Então, assim, eu recentemente estava lendo uma obra de Abraham Kuyper, que pastor, teólogo e primeiro-ministro da Holanda, em 1905, fundador da Universidade Livre da Holanda, que existe até hoje. E Kuyper disse assim, quando ele percebeu as tantas narrativas do seu tempo, ele percebeu que ele precisava de uma cosmovisão, ou seja, de uma maneira de organizar o evangelho. Sim, sim. Porque nós sabemos que o evangelho ele é toda a verdade de Deus, mas é também verdade que grande parte das pessoas, tratando-se do Brasil, de um país subdesenvolvido, Luiz, elas não conseguem ter um mínimo de exegese bíblica, de exegese, elas não sabem interpretação de texto, elas não sabem nada de hermenêutica. A fé não é burra. Isso. Então, assim, ó, falta essa simetria entre a instrução e a glória, né? Quando eu falo que a glória vem primeiro, não é para substituir a instrução, mas dizer para que a instrução não substitui a glória. Até porque a instrução não é para atrair a glória, porque a glória é Deus quem dá. A instrução é para manter a glória. Por isso que pessoas começam Era bem... como eles iam nutrir, né? A presença de Deus entre eles, né? Então... Eu vou usar aqui um termo. Quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, alguém me disse, vai para o monte, ora, jejua, dá o dízimo, papapá. Eu fiz tudo que a cartilha me mandou. E um dia eu estava chorando em casa e disse, Deus, eu queria só ser cheio do Espírito. Eu queria só a presença. Só. Eu fiz tudo. Aí o Senhor falou ao meu coração, pela primeira vez, assim, eu tive um testemunho da voz de Deus dentro de mim. Você quer me merecer. Esse é o seu problema. Você está fazendo para ter algo meu. Eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. Aí eu entendi, não, uma coisa não substitui a outra, ela só tem uma ordem. O que Davi diz no Salmo 27, o verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar sua formosura e aprender no seu tempo. Ou seja, a contemplação não substitui o aprendizado, mas o aprendizado também não pode substituir a contemplação. Eu preciso dessa simetria que o Senhor me ensinou a viver na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. Então, gente, a fé não é burra. Assim, você não precisa abraçar a ignorância. Não é? Agora eu quero é Deus. Eu também quero. Você já falou uma vez, eu acho que você falou numa ministração aqui, quando você disse assim, que os pentecostais querem o Espírito e os tradicionais querem a palavra. Mas a minha palavra é Espírito e vida. Né? Você falou isso aqui uma vez. A palavra é Espírito e vida. Então, veja bem, eu não preciso abandonar a palavra para entrar no fogo. E eu não preciso sair do fogo. Para mim, Leandro, é luz na mente e fogo no coração. Amém. Exatamente. E você falando, eu lembrei de uma sentença de R.C. Sproul, que é um teólogo reformado. Ele diz que para crermos nas Escrituras, nós não precisamos abandonar o nosso intelecto. Só precisamos abandonar o nosso orgulho. Exatamente. Exatamente. Então, assim, Leandro, a gente está aqui trabalhando, nós temos o Mevan Academy, nossa academia de ensino. Cara, o meu sonho é um dia ter uma universidade de ensino, cara. Assim, de ensino, assim, bíblica, assim como nasceu Oxford, assim como nasceu Harvard, assim como nasceu as faculdades que tinham a Bíblia, cara, como base, cara, de família, como base para os filhos, cara, para criar filho. O cara ia consultar o pastor para criar os filhos. Entendeu? Às vezes hoje o cara vai consultar o pastor dá um envelope para ele botar dinheiro. Não, cara, a gente tem que voltar para a Bíblia. O evangelho ele tem que voltar para os púlpitos, mas ele tem que voltar para as tribunas. Ele tem que voltar para corações, né? Corações, cara. Tem duas coisas que eu aprendi, Leandro.
que é base para a minha vida, e conversando com o irmão, essa semana nós tocamos nesse assunto. Na realidade, ele tocou nesse assunto, eu disse, cara, isso é base da minha vida. Mateus capítulo 6, quando a Bíblia manda você fazer duas coisas em secreto. Ele diz que quem dá esmola em secreto, Deus também vai recompensar. E depois ele diz, fala sobre oração, ele diz, aquele que ora em secreto, não ora em pé nas sinagogas para ser visto pelos homens, mas ora em secreto. Né? Assim o Senhor que vem em secreto vai te abençoar. Então tem duas chaves aqui, Leandro. Uma que você dá, que você vira uma chave na terra de prosperidade para a sua vida. E outra que você vira uma chave dos céus para você. Né? Foi o que Cornélio atraiu em capítulo 10 de Atos. Deixa eu falar uma coisa aqui para te encorajar. Deixa fluir, não é para parar, não. É que assim... Atos capítulo 10, espera aí. Atos capítulo 10, manda. Versículo 4, quando o anjo vai à casa de Cornélio, ele disse a Cornélio, eu vim porque as tuas orações e as tuas esmolas subiram até a mim. Subiram até a mim. Ou seja, as duas coisas que em Mateus capítulo 6, que o Senhor ensinou a fazer em secreto, que chamou a atenção para a casa de Cornélio. Manda aí. Uma coisa que eu faço questão de testemunhar aqui é que, assim, a gente estava falando sobre nosso serviço de obreiros apostólicos e a minha primeira ida na Europa, você me deu $700 de oferta. Não sei se você se lembra disso. E eu pude auxiliar o Denis, os irmãos que estavam na Suécia na ocasião, 2012, isso, cara. E foi tão sensacional que, além de ter recebido essa semente sua, eu deixei R$50 para a Fran. Fiquei 24 dias lá na Suécia, em Portugal, com o Denis, com o Gustavo, com os amigos servindo. E também numa estação da minha vida muito difícil, em que eu estava saindo de uma casa e entrando num outro lugar bem menor. Você me deu meu sofá. Não sei se você lembra disso, você me deu a oferta para o sofá. Algumas vezes você pagou minha gasolina que eu ia em Itajaí para estar com vocês. Almoço, eu sempre digo isso, eu nunca paguei um almoço em Itajaí. Só quando eu não te vejo, esse que é o problema. Agora tem que te ver mais, eu vou ter que ficar pagando. Eu acostumei mal. Com você, com o Júnior, com o Ulisses, e assim, eu posso testemunhar publicamente daquilo que o Senhor faz em vocês e através de vocês por causa da generosidade desse coração puro, desse coração simples. Eu sempre digo para as pessoas, Luiz, uma das coisas, eu acho que a coisa que você mais imprimiu no meu coração e que eu sempre digo, eu já te disse isso pessoalmente, ao menos eu acho, mas vou dizer de novo publicamente, que você disse assim para mim, cara, a tua unção vai te sustentar. E eu falava, mano do céu, acho que tá dando errado. E hoje a gente tem visto isso e assim, aprendi muito como ser generoso com você, com vocês do Mevan como um todo. E assim, isso é maravilhoso poder ver os frutos. Eu sei de tantas pessoas que vocês abençoaram e socorreram, mas eu quero falar de mim mesmo. Assim, da época que meu primeiro carro era um Fiesta 1.0, sem direção, sem vidro, sem ar e sem trava. Era só pneu e volante. Você vinha aqui estar comigo, a gente orava e chorava junto, e eu ainda só discutia com você. Oh, que luta, né, irmão? Então, assim, esse evangelho internalizado em você é muito evidente, Luiz. É algo assim... muito sensacional, muito encorajador, cara. A minha família tem um amor por você muito sincero. O pessoal da igreja local sabe. O bem tem um amor por você que não se explica. Quando eu falei, onde eu mostrei o banner, com quem que eu vou fazer live, ele falou assim, top, top, top. Ele é teu fãzaço que ficava juntando garrafinha no meu van lá. É isso que vai sobrar para nós, assim, ó. Um dia eu não vou ter mais força de entrar... Que Cristo seja glorificado. Um dia eu não vou ter mais força para entrar num avião. Um dia eu não vou mais poder segurar um microfone na minha mão, talvez. Eu quero envelhecer com Jesus, quero gastar a minha vida com Jesus. Mas uma coisa eu tenho aprendido. A vida é boa quando você é feliz, mas ela é muito melhor quando alguém é feliz por causa de você.
Aleluia. Então, cara, a minha vida é essa. Eu não tenho muito para dar, mas o que eu tenho é do corpo, eu, meus filhos, minha esposa, meu casamento, a gente aprendeu assim com Jesus. Deus nos ensinou a compartilhar, né? Olha aqui onde eu moro hoje, cara. Moro aqui em Itajaí, de frente para o mar. Não sei quanto custou nada. Ando num carro bom, moro bem. Aí a pessoa passa aqui. Eu já fui. É legal, é legal. Ah, mas não sabe o que a gente vive, como a gente vive, né? Eu tenho 27 livros publicados, eu não fico com R$1 de um livro para mim. Hoje, os meus livros ajudam a manter 105 pessoas em tempo integral, 105 famílias, cara, em tempo integral, em 27 países que a gente tem afetado diretamente. Sou um cara que sento na mesa do alto escalão da nação, sento na mesa dos meninos da casa de recuperação, né? A gente anda nesse lugar. Eu acredito nisso, Leandro. Se tem uma coisa, cara, que a gente precisa resgatar, é esse lugar, Leandro. Tem uma coisa que a gente precisa resgatar, cara, assim, é esse lugar. Assim, nós estamos bebendo da vinha que nós plantamos, mas a gente não está se embriagando com ela. A gente, né, eu tô aqui com a minha esposa, 34 anos de casamento, meus filhos, 5 filhos, 6 netas, né? Amigos para todo lado, cuidando de gente, cuidando mesmo, botando a mão, apertando a ferida, né? E sendo ministrado enquanto faz isso, compartilhando esse evangelho, Leandro, essa graça que, né, que a gente tem. A gente não é, você sabe disso, a gente não é fruto de seminários, a gente é fruto da lida, né? A gente não tem muito diploma, mas a gente tem cicatrizes, né? Até porque diplomas, eles sinalizam o que você aprendeu, mas as cicatrizes sinalizam o que você venceu. Então, você venceu, né? Você é um cara vencedor aí em Curitiba, né? Eu conheci você. Então, assim, nessas dificuldades, hoje você é um cara que afeta diretamente muitas pessoas, muitas igrejas, muitos líderes. Então, cara, tem coisa melhor do que isso? Não tem. O que a gente precisa resgatar é esse lugar. Agora, a gente não é negacionista, a ferida está aberta, né? Tem um movimento de morte, tem a teoria de uma conspiração de morte, de medo. Agora, se nesse ambiente de morte, cara, a gente tem que aprender pelo menos uma coisa, aprender a viver. A gente tem que aprender a viver, porque Jesus foi claro, né, foi categórico quando as escrituras dizem que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. Verdade. Muitas festas, Leandro, você sabe disso, eu sei. Muitas festas, elas são feitas para maquiar a verdadeira realidade da vida, né? Muita gente vive de festa em festa, mas as festas pararam, meu irmão. Nós estamos em casa com a família e com os filhos. O que sobrou é a realidade das nossas vidas. Então, a realidade, né? A gente perdendo amigos. Aqui no meu a gente perdeu um pastor. E agora nós estamos para cima, porque... mas está vindo um novo normal. Não, para mim não está vindo um novo normal, não. Tua cara, isso. Meu normal é... Esses dias eu assisti um pouquinho do culto que vocês fizeram nesse outro que fechou tudo. Daí você já começou a dar umas pancadas, depois arruma. Não, mas não estamos dizendo que não vamos obedecer. Eu falei para mano, o Luiz é muito doido, não muda. Não, novo normal não é não. Eu fico apertando o botão o dia inteiro. Jesus, aí faz alguma coisa, desce aqui, fala que eu estou errado, então eu vou para casa chorar. Mas se eu estou certo, Senhor, estou pronto a morrer por Ti. Eu quero gastar minha vida, cara. Eu quero que Salmo 81, verso 13 e 14 se cumpra na minha vida. Quando o Senhor disse, se Israel ouvisse a minha voz e andasse nos meus caminhos, eu abateria agora o seu inimigo. Eu estenderia a minha mão contra os seus adversários. Então, assim, nós precisamos, é isso mesmo. Cara, eu quis muito fazer essa live com você por 2 motivos. Primeiro, que eu te amo, você é um precioso homem de Deus, um amigo. E segundo, porque assim, o tema me deixa com vontade de voar. É assim, nós precisamos voar, Leandro. A gente precisa, os fundamentos não podem. O cara pode ser justo, mas se tirou o fundamento, ele... E o perigo, Leandro, o perigo é que a casa da areia é muito parecida com a casa da rocha. Isso. A casa que é construída na areia, ela também constrói, hein? Construir nos padrões equivocados também dá certo. Construir nos padrões errados também dá certo. Só é definido no caos.
Então, eu acredito que esse caos ele veio definir muita coisa, ele veio definir quem realmente... Porque a tempestade tem que revelar quem está no barco comigo. Entendeu? A tempestade... A gente só vê Jesus no barco na tempestade, mano. Então, assim, o momento difícil, ele tá mostrando pra gente que assim, a gente está refazendo as nossas escalas de prioridade, está refazendo os nossos conceitos, o que realmente vale a pena, o que não vale. Vamos tirar isso das costas, vamos botar aquilo, o que realmente faz sentido para mim, né? Porque eu te falo assim, você tocou até no assunto, foi muito interessante. Eu rasgava a agenda, no outro, depois comprava outra. Por quê? Porque aquilo era bom, aquilo era gostoso. Quando eu parei ano passado, que a última viagem que eu vim de Campo Grande, eu disse, meu Deus, e agora? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui viver o que eu sempre vivi. Fui para dentro da minha casa, entrei para dentro desse quarto aqui, fui buscar Deus, fui andar de bicicleta e fui passear com o cachorro e fui ler as escrituras e fui ler livros que eu já tinha lido e fui ler os esboços que eu já tinha pregado e, cara... Adoradores de Deus de novo. Exato! Fui ouvir os vídeos do McNulty, do Gregório. Hoje você postou um do David Robertson, né? Cara, eu tava naquele culto, mano. Eu lembro, foi em Mato Grosso aquilo, né? Ele foi em Campo Grande, foi em São Paulo, na igreja do Jabes de Alencar. Foi em 2004. Tá. Eu tava, com o meu Gruber, tava o Lapa, tava o Pacossal. Então, pô, a gente foi muito ministrado, né, Leandro? Então, assim, ó, cara, os marcos antigos, eles fazem muito sentido agora, viu? Muito sentido. Então, cara, eu tô nesse lugar aí. Que bom, que legal. Nessa questão de valores, nesse reabibliamento de princípios, nessa paixão que a gente sempre teve, né? Essa paixão que quando não ia, a gente não vai dar. E vai dar, e vai dar, e vai dar, né? Eu já orei por carro sem gasolina, eu precisava chegar e não tinha gasolina. Eu já orei por moto que acabou o combustível, botei a mão no tanque, Jesus, eu preciso chegar lá. E a moto pegou e eu fui e voltei para casa. Então, assim, a gente precisa viver essas coisas que nós somos instruídos para manter elas. Verdade. Né? Um livro como esse que você lê, querido, essas 1.200 pessoas que estão aqui com a gente, esse livro que você lê, ele não é só para te informar, é para transmitir um coração. Exato. Não é só para informar, é para transmitir uma experiência, para transmitir um coração. Eu tenho muita preocupação nesses dias, Leandro, de não só informar o que eu sei. Sim, sim. Não é muito, mas ajuda. Mas é transmitir o meu coração. Eu não estou trabalhando para deixar o púlpito do Mevan para os meus filhos. Eu não estou trabalhando para deixar a estrutura mevanina para os meus filhos. Eu estou trabalhando para deixar o meu coração, a minha percepção acerca de Deus, Amém. Né? Os ensinos acerca de Jesus, falar da sua vinda, falar da sua volta, falar do seu governo sobre a terra. Cara, é isso que nós estamos buscando nesses dias. Verdade. Luiz, obrigado pelo seu coração e sem dúvida a palavra que ficou no meu coração, e eu acho que para todo mundo que está acompanhando conosco, e a gente pode marcar outras se você tiver à disposição também. Foi tão gostoso o bate-papo Vem, mês que vem. Hã? Não entendi. Tá bom. Eu também estou agarrado aqui. Mas é exatamente o que você enfatizou por vezes. Se destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? Por isso, então, eu produzi esse livro, o Evangelho Completo. Por isso, estou lançando esse curso. Eu vou te mandar um voucher do curso, Luiz. Como são aulas que serão gravadas, você vai poder assistir no tempo que sobrar para você. Eu espero que seja aí também um instrumento de edificação. Conto muito com você para me ajudar também a compartilhar a respeito desse material, do curso e do livro, para a gente alcançar muitas pessoas. Mas libera uma palavra de oração sobre nós, sobre todo mundo que está acompanhando aí, Luiz, por favor, que eu sei que seu coração está aí. Senão você vai orar sozinho, então ora com a gente aí também. Vamos orar. Não ora sozinho não, irmão. Hoje, antes de você orar, deixa eu falar. Hoje eu fui caminhar e eu estava caminhando ao som do CD Coração da Noiva, do Caso de Davi, o CDzinho amarelo.
Cara, que pancada, Uau. hein? Dias maravilhosos, né? Músicas de 30 minutos do Davi Silva. Meu irmão, assim, aquilo que você falou é a marca da minha vida, Leandro. É um coração que não se ofende, é uma semente para a unidade. Quando furaram Jesus assim do lado, sai o sangue e água de dentro dele. Sai o sangue e água porque é o que tinha dentro dele. Quando as feridas externas vêm para ti, você vai sempre botar para fora o que tem dentro, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa ter essa paixão por Jesus, esse fogo por Jesus, para que as feridas que te causam por fora, né? Às vezes, me decepcionei com aquele, me decepcionei com o outro. Não, eu sou um cara que eu me decepciono pouco. Por quê, pastor Luiz? Porque eu nunca dou para ninguém a glória que eu dou só para Jesus. Amém. Então, tem uma glória que é só de Cristo. Você não pode dar para outra pessoa. Você pode dar amizade, dar afeto, dar carinho, dar atenção, dar até recurso, mas tem uma glória que você só pode dar para Cristo. Então, se você está decepcionado com gente, com igreja, é porque você deu para essas pessoas a glória que você deveria ter dado só para Cristo. Não é? E vamos orar então? Amém. Por favor, nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Quero louvar o Senhor pela vida do Leandro, pela vida da Fran, do Beija, sobre a família dos que creem, pela igreja que o Senhor entregou na mão deste homem, da sua equipe, pelo ministério tão abrangente e tão fundamentado no teu coração, Senhor, e na tua palavra, que o Senhor entregou para eles ali em Curitiba. Senhor, nós oramos, Senhor Deus, para uma geração sobre esta nação. Uma geração que vai aprender a viver livre no meio dos presos, Pai. Uma geração que vai aprender a viver em santidade em meio à prostituição. Vai aprender a viver em paz em meio à guerra. Vai aprender a viver em verdade em meio à corrupção. Viver sóbria, Deus, em meio a pessoas que se embriagaram com o Evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus, uma geração que vai gerar vida num tempo de morte. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos isso para a tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixa ser apenas teóricos, que nós continuamos, Senhor Deus, a manifestar o teu amor na prática, Pai. Na prática, que nós possamos expressar o teu amor na prática. E que teu nome seja glorificado. E que, como está sendo o alvo desta live, que o Evangelho, que é poder de Deus, Amém. volte para os nossos púlpitos e para as nossas igrejas, Pai, em nome de Amém. Pilo, obrigado. Te amo, cara. Agradece a Iraci por mim, pelo carinho de sempre, Amém. pelo amor, pela paciência. Samuca por te liberar. Beleza. Depois eu te chamo no privado lá para te agradecer de novo. Adoro, querido. Senhor te abençoe, tá? Obrigado. Beijo em todo mundo. Valeu. Tamo junto. Vai. Tchau, tchau. Gente, então, você tem aí o comentário fixado. Eu estou lançando o curso embasado no meu novo livro, O Evangelho Completo, ok? E esse curso são mais de 30 horas de ensino, a teologia do Evangelho, uma exegese cultural, como entender as ideologias políticas, as filosofias humanistas, mas de maneira acessível, inteligível. Então, se você quer se inscrever, corre lá. As inscrições vão só até o dia 13 de abril. E as aulas todas são gravadas, você vai ter acesso por 12 meses a esse material para assistir, rever várias vezes. Vai ganhar de presente o livro edição capa dura, que ficou sensacional, e vai poder crescer na teologia do Evangelho. Então, oevangelhocompleto.com.br/curso. Venha comigo nessa jornada de imersão teológica e de crescimento. Vou procurar salvar a live. Se você não pôde assistir toda ela, assiste. Se você está assistindo, compartilha com amigos, que eu creio que pode ser um instrumento de edificação para todos nós, tá bom? Um beijo no coração, o Senhor abençoe vocês e que nós possamos nos aprofundar, derramar o nosso coração numa busca de compreender todo o desígnio de Deus, toda a mensagem do Evangelho, e saber que isso está acessível a nós pelas Escrituras, pelo Espírito, por boas literaturas. E, uma vez mais, essa é a proposta do livro Evangelho Completo e do curso, tornar o conhecimento de Deus teológico acessível a todos, assim como pessoas como eu, como Hermínio, um homem de Deus, podemos aprender e crescer
no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por ter vocês aqui. Amanhã, 21 horas, estou aqui com Paulo Borges Júnior, um homem de Deus sensacional, um amigo, pastor sobre o nosso coração, alguém que eu recomendo a você que escute em tudo que tiver dele aí e também amanhã aqui na nossa live. Amanhã, 21 horas, Paulo Borges Júnior. Sexta-feira, 21 horas, Douglas Gonçalves. Sábado, 21 horas, Luciano Subirá. Penso que vai ser muito bênção. Tá bom, gente? Um beijão. Fiquem com Deus. Vou tentar salvar a live. E eu sou super leigo nisso. Eu espero não perder essa live aqui, tá bom? Vamos ver como fazer isso. Jesus querido. Sem meus amigos aqui, eu não sei como é que faz não, mas vai dar certo. Ok. Beijo, gente. Fique com Deus. Vou procurar salvar a live aqui, tá bom? Tem certeza que deseja encerrar? Eu ainda estou apanhando. Se alguém sabe como salva, me avisa aqui, tá bom? Eu tô tipo perdido, ó. O CD que eu falei é o Caso de Davi, Coração da Noiva. Eram 3 CDs, ó, pessoal. Salva e deixa disponível no seu perfil. Eu vou tentar. Mas tem que fechar, então eu posso cancelar lá, né? Eu tava com medo. Tem meu auxiliar Leifson, não sei onde é que tá. Tá. Aí aparece, eu coloquei lá, aparece para encerrar, ó, Coração da Noiva. E daí tem lá encerrar. Tomara que dê certo. Tá bom, gente? Prometo que eu vou tentar não perder isso aqui. Fica ligado aí no curso, oevangelhocompleto.com.br/curso. Espalha para todos aqueles que amam a palavra e querem crescer no Senhor. E também estou aberto para cursos sobre como usar essas coisas aqui. Tchau.